Bom dia. Nós vamos começar ou continuar o nosso culto a Deus, onde a gente tira, oportunidade para conversar a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito do próprio Deus em relação a todos nós, em relação a toda a humanidade, não é? Então, esse imenso amor e a maneira como ele lida conosco, não é? Com essas nossas tantas deficiências, tá bom? Então a gente vai estar conversando sobre isso. Deixa eu ver aqui, a gente vai conversar sobre a cristianização do Salmo. Deixa eu abrir aqui, nós estamos no Salmo 5, estamos no Salmo 5. Vamos ver aqui o que é que o Salmo vai deixar para nós hoje. Estamos avaliando o que há de revelação de Deus e o que há de boa intenção do escritor, que são coisas totalmente diferentes, tá bom? Então vamos ver aqui. Já vimos os primeiros salmos, e vimos muito a presença dessa boa intenção do escritor, a boa intenção dos salmistas, mas também, por causa disso, a ausência de muito da revelação de Deus. Aqui o título do Salmo 5 é o seguinte: proteção contra os ímpios. Proteção contra os ímpios. Salmo de Davi para o regente com instrumentos de sopro. Senhor, escuta as minhas palavras. Escuta as minhas palavras. Entende aquilo que estou meditando. Ouve a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti eu oro. Senhor, pela manhã ouvirás minha voz, pela manhã apresentarei meu clamor a ti e ficarei esperando, porque tu não és Deus que tens prazer na maldade, contigo não habitará o mal. Os arrogantes não ficarão de pé diante dos teus olhos. Tu odeias todos os praticantes de maldade. Tu destruirás aos que falam mentiras. O Senhor abomina ao homem sanguinário e enganador. Então isso, claro, o salmista está falando de outras pessoas, não dele, mas de outras religiões, não a dele, Então, isso aí tem tudo a ver, não com a revelação, mas exatamente com aquilo que está no coração do salmista. Vamos analisar então, vamos chamar a atenção aqui de alguns aspectos, para a gente compreender bem isso. Então, entre as muitas coerências com Jesus, a gente fala aqui muitas coerências, mas tem a ver muito com otimismo, muito otimismo. Mas, entre as coerências com Jesus, nós destacamos aqui dois aspectos. O primeiro, o título, proteção contra os ímpios. Esse título, que não faz parte do original hebraico, só pode ser entendido como coerente a Jesus, se for compreendido como Deus nos amando e nos dando condição de superarmos as ações perniciosas de nós mesmos contra nós e dos outros contra nós. Então, Deus, como é que é o título? Proteção contra os ímpios, então não é a ideia de que eles lá são ímpios, nós aqui somos, somos do Senhor, somos salvos, não é essa a ideia. Quer dizer, para que seja coerente com Jesus, não é essa a ideia. Claro, é a ideia do salmista, mas não é a ideia que seria a coerente com Jesus, tá bom? Deus nos protege até de nós mesmos e nos protege dos outros. Tá? Mas os outros a gente tem que entender não como alguma coisa que eles fazem porque querem, mas porque são também vítimas de uma série de outras circunstâncias. Tá bom? O segundo item diz assim:
tu não és do mal, falando a respeito de Deus. Senhor, tu não és do mal. Sim, isso tem tudo a ver com Jesus. Deus não conseguiria, mesmo que quisesse, fazer ou abençoar o mal. Até as orações do salmista para fazer o mal contra os seus ditos inimigos, Deus jamais atende ou atenderia. Tá? O princípio que orienta isso é o seguinte: Deus não conseguiria, mesmo que quisesse, é claro que ele não vai querer nunca, mas mesmo que quisesse, Deus não pode ferir o seu amor, não pode fazer nada que fira seu amor para com as pessoas, para com todo mundo, não faça nada que fira sua santidade, né? E não faça nada, ele não faz nada que fira, que vá de encontro à sua justiça. Tá bom? Então, sendo assim, Deus jamais seria Deus, não é? Tu não és do mal. Realmente, Deus não conseguiria ser do mal, como diz o salmista aí nesse texto. Agora vamos ver o que há de incoerente. Incoerência, né? Não, quer dizer, não tem a ver com Jesus. E não tem a ver com o Deus que Jesus ensinou. O Deus que Jesus viveu, que Jesus era o próprio Deus. Então vamos ver. O título: Proteção contra os ímpios. Esse título é incoerente com Jesus se for compreendido como Deus está sempre contrário aos ímpios por serem ímpios, e assim nos protege contra tudo neles e deles. Na verdade, o Senhor Deus ama todo mundo, inclusive nós, com nossos defeitos, e os ímpios ele ama também com todos os seus defeitos. Ele ama igualmente qualquer pessoa. Tá? Segundo, Senhor, escuta e atende o que estou orando. O salmista fala. O salmista demonstra não conhecer bem a Deus. Não conhece bem a Deus. E sim aos deuses pagãos. Se ele conhecesse bem a Deus, o Deus de Jesus, jamais falaria isto. Porém, o Deus de Moisés, sim, exigia que isto fosse feito, pois era muito indiferente aos que ele dizia amar. Né? Ele dizia amar o povo de Israel, mas precisava ser movido, ser empurrado pelos gritos, pelos clamores do povo. Esse era o Deus de Moisés. O Deus de Jesus, não. O Deus de Jesus não precisa. Antes que a gente sofra qualquer coisa, ele já sabe e já está atuando para nos proteger de várias formas daquilo que haverá de acontecer contra nós. Tá bom? Terceira incoerência com Jesus no texto do salmista. Salmo 5 aqui, né? Terceiro, ouve a voz do meu clamor, Senhor. Mais uma vez, demonstrando não conhecer Deus em dois sentidos. Não estava sendo ouvido, não estava sendo ouvido, né? Isso aí é não conhecer Deus. Não estava sendo ouvido e por isso clamava. E acreditava que nem clamando, gritando, insistindo, colocando o máximo de si, não estava conseguindo sensibilizar o Senhor. É isso que ele passa. Ouve a voz do meu clamor, Senhor. Ouve, eu já estou clamando e tu não escutas. Não conhece Deus. Quarto, ele diz, pela manhã orarei e ficarei esperando. Esse esperar não é o de confiar. É o de saber se Deus vai atender sua oração e clamor. Isso é próprio de quem não confia, isso é próprio de quem não descansa.
Tá? E aí está o salmista fazendo exatamente isso. Diante de Deus. Clamando, gritando, né? Aí ele diz duas coisas. Uma, ele diz, ouve, Senhor, que eu estou te clamando. Parece que não está me ouvindo. E segundo, ele diz, olha, eu estou clamando. De manhã eu vou estar orando, Senhor. E eu vou ficar esperando, viu? Não conhece Deus. Não conhece o Deus de Jesus. Conhece o Deus de Moisés. Esse aí é o Jeová. O Deus vingativo. Aí, esse Deus de Moisés, aí ele é maravilhoso. Para se vingar, para mandar matar, para fazer genocídio, para uma série de coisas. Aí ele é bom. Mas para ouvir o clamor do povo ou a oração das pessoas, aí o Deus de Moisés estava longe do Deus de Jesus. Viu a diferença? O que mais? A sexta incoerência nesse texto. Eu falei da quinta, cadê? O quinto aqui. Tu odeias os arrogantes e maus, Senhor. Nada a ver com o Deus de Jesus. Senhor, nós sabemos que tu odeias os maus e os que fazem males. Não ia sobrar ninguém. Não, mas o povo de Israel, não, nós somos perfeitos, a gente não é mau, não. A gente só mata palestino, só, mas a gente é bom, a gente não é ruim, não. Ruins são os outros. Ruins são os outros. Tu odeias os arrogantes e maus. Então eles estariam incluídos, mas não conhecem Deus. Eles conhecem o Deus Jeová, o vingativo. Duas situações. Primeiro, o judaísmo foi e é pura prepotência. Somos melhores. Como também é o cristianismo. E prepotência é arrogância. Então, sendo assim, seríamos odiados de Deus, segundo essa teologia boba do salmista. Segundo, Deus não consegue odiar, ter raiva, maldizer quem quer que seja. E isso tem nos livrado do judaísmo, tem nos livrado no judaísmo e no cristianismo. O Deus que odiava era o de Moisés. Era o que Moisés entendeu na revelação. Mas o de Jesus é só amor. Não consegue, mesmo que quisesse. E ele não quer, claro. Mas mesmo que quisesse, ele não conseguiria odiar. Ter raiva, ter ira contra pessoas. Tá bom? Quem gosta do Deus de Moisés é tão doente quanto o Deus de Moisés. Entende? Sexto, ele diz assim no Salmo: destruirás os que falam mentiras. Não ia sobrar ninguém. Principalmente se o cristianismo, não ia sobrar ninguém. O cristianismo, o joio é assim, dentro do cristianismo. Destruirás os que falam mentiras, sanguinários e enganador. Pronto. Se fosse assim, nada sobraria do judaísmo e do cristianismo. Sabe por que Davi não, segundo até o próprio texto judaico, por que Davi não construiu o templo? Porque ele era sanguinário. Moisés era extremamente sanguinário. E ele entendia que Deus também era o Deus dele lá, né? O Deus que ele entendia na revelação. Assim não sobraria
nada no judaísmo e no cristianismo no mundo. A história dessas religiões e outras é com isto em pauta. O joio nestas religiões e noutras não tem feito outra coisa do que mentir, matar e enganar. O joio nessas religiões não tem feito outra coisa. Nós, cristianismo, judaísmo, somos extremamente mentirosos, extremamente enganadores, extremamente sanguinários. Veja a história. Claro, foi tudo isso feito pelo joio. Ah, mas não é tudo cristão? Não é tudo judeu? Joio e trigo? Então nós... Olha, sabe por quê? Se eu posso dizer assim, não, mas eu não faço. Só o joio que faz. Mas eu fico calado. E quem cala, consente. Quem cala, consente. O joio é quem faz tudo isso, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. E o trigo se cala. Então, consente, apoia, permite. Somos culpados também. Temos um crime nas nossas costas. Um não, temos muitos crimes nas nossas costas. Somos coautores de tanta criminalidade. É bem assim. E esse, então, é o Salmo 5, né? Versículo de 1 a 6. Então, a gente viu aspectos que realmente são coerentes com Jesus, mas grande parte do texto é incoerente com Jesus. Totalmente fora do ensino de Jesus Cristo. E é isso que a gente canta. É isso que a gente diz para o mundo. É isso que a gente alimenta o tempo todo. Repetindo o erro do salmista. E outra coisa. Ah, mas está no texto. Aí a gente então até briga. Não é assim que Deus é. É assim que Deus quer. O Deus Jeová de Moisés é o Deus de grande parte dos cristãos. O Deus que fala dê a outra face quando alguém lhe bater? Não, esse Deus aí é fraco. O Deus de Moisés não diz isso, não. O Deus de Moisés sabe o que é que ele diz? Olho por olho, dente por dente. Entendeu? Então, esse é o Deus que a maioria dos cristãos amam, gostam, porque é o Deus que parece com eles. Na violência, na raiva, no ódio, na perseguição. Dá certinho com eles. O Deus de Jesus não. O Deus de Jesus é outro. É amar o inimigo. É amar o próximo. É andar a segunda milha. É querer aos outros o que eu quero para mim. Entendeu? Diferente, né? Muito diferente. Muito bem, vamos agora para os nossos motivos de oração para hoje. Então vamos ver aqui. Vamos lá, segunda-feira, está aqui. Então está aqui, olha. Agradecemos por ele abençoar todo mundo sem exceção. Bons e ruins. Bons e ruins no nosso linguajar, né? A gente é tudo uma porcaria só. Mas ele ama a todos, né? Ele abençoa a todos. E a gente louva a Deus por isso. A gente agradece por ele querer o bem de todos. Agradecemos porque tem muita paciência com cada um de nós. Muita paciência. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre.
cultuam conosco sempre. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Agradecemos também pelos anjos que estão na minha lista de oração e as iniciais deles são A, B, C, D, E e F. Eu vou estar orando por esta lista imensa de pessoas e Deus vai saber, conhece cada um e vai abençoar também outros que não estão na lista, porque Deus ama a todos, não vai abençoar uns mais do que a outros. Pedimos a Deus, por favor, nos faça ser mais bênção para este mundo. Pedimos, por favor, tira toda a nossa intolerância contra pessoas. Somos muito intolerantes. Pedimos, por favor, nos faça respeitar todos ao nosso redor. Que dificuldade, né? Respeitar as pessoas do jeito que elas são, como elas vivem, como elas gostam, respeitar. Como é difícil. E pedimos, por favor, nos faça com que nossa vida não atrapalhe pessoas ao perdão de Deus, ao perdão dele. Pedimos também, faça-nos atuantes contra a fome e a pobreza no Brasil. Enquanto houver uma pessoa com fome, que a gente possa ser incomodado, que a gente possa sofrer por uma pessoa sequer que esteja com fome no nosso país. Isso não é de Deus. E usa-nos como defensores de uma ótima saúde pública, que a gente possa estar atentos, brigando, né? Para que nós tenhamos uma saúde pública, hospitais e etc., né? Que seja maravilhoso para ricos e para pobres. Todo mundo tem uma saúde espetacular nesse país. Tá bom? Então essa é a nossa oração e a gente segue adiante.